Linha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Continuando nossa apostila de número 4, uma apostila que nós estamos falando principalmente aí sobre recursos minerais, né? Portanto, aí sobre a utilização econômica dos recursos que nós tiramos diretamente do solo, das rochas presentes no solo, né? Na última aula a gente conversou aí sobre os principais recursos minerais encontrados no Brasil, lembrando que nós demos um destaque principalmente para os chamados minerais metálicos, né? A gente falou de ferro, a gente falou de estanho, de manganês, de bauxita. Com uma exceção, a gente falou do sal marinho, né? O sal marinho, no caso, que não é um mineral metálico. E hoje, pessoal, a gente vai começar a conversar principalmente sobre os chamados combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, vocês já estão carecas de saber, né? Eles são definidos aí, geralmente, né? Eles são encontrados em regiões onde houve o acúmulo de matéria orgânica morta, ou seja, restos de animais e vegetais. Com o tempo, né, em milhões e milhões de anos, essa matéria orgânica acumulada ela começa a sofrer processos de decomposição e acaba dando origem para a gente aos chamados combustíveis fósseis, né, cujos principais são o petróleo, o carvão mineral, o gás natural e o xisto betuminoso. Lembrando que eles recebem esse nome, combustíveis fósseis, porque além deles terem sido formados por fósseis, né, ou seja, pela matéria orgânica morta de animais e vegetais, eles são combustíveis por quê, pessoal? Quando você queima esses combustíveis fósseis, eles no caso liberam calor e com esse calor você acaba gerando energia. O petróleo nós bem sabemos que é a principal fonte de energia que existe no mundo, tá? Então hoje a gente vai começar a falar justamente dos combustíveis fósseis. O petróleo, pessoal, devido à sua importância ímpar aí dentro da matriz energética mundial, a gente vai deixar para falar um pouco mais na próxima aula. Hoje eu vou citar principalmente para vocês os três outros principais combustíveis fósseis que nós temos: carvão mineral, gás natural e o xisto. Lembrando, pessoal, que das três estruturas geológicas que nós estudamos, os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos, o que a gente vai estudar hoje, né, os combustíveis fósseis, são encontrados principalmente aonde? Nas bacias sedimentares, que são aquelas regiões justamente que surgem através do acúmulo de sedimentos, né, que se desprenderam de outras unidades de relevo. Esses sedimentos, pessoal, entre outras questões, podem ser essa matéria orgânica. Tá? Essa matéria orgânica morta e restos de animais e vegetais. Então, geralmente, esses recursos que nós vamos falar hoje, os combustíveis fósseis, a gente vai encontrar nas bacias sedimentares. Enquanto, no caso, os minerais metálicos que a gente estuda na última aula são mais encontrados nos escudos cristalinos, os combustíveis fósseis e outras fontes de energia são mais encontrados nas bacias sedimentares. Os dobramentos modernos, né, que é o terceiro tipo aí de estrutura geológica que a gente estuda, que nós sabemos que nós não temos no Brasil, geralmente os dobramentos modernos, por eles terem uma formação mais recente, tá, eles costumam geralmente ter sofrido menos processo de desgaste e, consequentemente, eles têm menos minerais disponíveis. A maioria dos minerais que a gente vai encontrar vão estar nos escudos cristalinos, principalmente os minerais metálicos, e nas bacias sedimentares, né, principalmente os combustíveis fósseis. Pessoal, então queira ou não, tá? Hoje é uma aula que, como a gente vai falar sobre os combustíveis fósseis, é uma aula que a gente vai começar a falar sobre fontes energéticas, fontes de geração de energia. E eu, de antemão, já destaco que isso é uma matéria importante para vocês pelo seguinte, pessoal: você ter disponibilidade de matriz energética no seu território, no seu país, te dá um adianto muito grande em termos econômicos. Por quê, pessoal? Todo país que tem uma economia avançada, uma economia diversificada, robusta, é um país que você precisa de boa geração de energia. Tá? Como é que você vai gerar energia? Como é que você vai, no caso aí, como é que você vai, no caso aí, desenvolver indústrias, desenvolver grandes projetos mineradores, como a gente já estudou, se você não tiver fontes de energia no seu país? Tá? Então, de fato, aqui a gente vai estar falando, né, de um dos temas mais importantes que nós temos nos dias de hoje, tá? Até porque é um tema, pessoal, que tem muito a ver com desenvolvimento econômico, né? Ou seja, você vê as fontes de energia que um país tem disponível, quais que ele precisa importar, quais que ele exporta, né?
Ao mesmo tempo, pessoal, que essa questão das fontes de energia está muito ligada com a questão do meio ambiente, né? Se a gente ficar pensando no caso dos combustíveis fósseis, a gente ficar queimando eles, né, para gerar energia através do calor liberado, a gente sabe que a quantidade de poluentes jogados na atmosfera através desse processo é muito grande. Então, evidentemente que as fontes de energia também têm esse apelo atualmente ambiental, né? A gente discutir quais fontes são mais limpas em relação a fontes aí no caso que prejudicam mais o meio ambiente. Mas vamos lá, pessoal. Inicialmente, nós vamos ter que fazer aí uma pequena diferenciação, que na verdade é um pouco de algo que a gente já estudou, né? Eu já falei para vocês que existem recursos minerais renováveis e recursos minerais não renováveis, né? As fontes de energia, pessoal, basicamente é a mesma coisa. Tá? Existem fontes de energia renováveis e não renováveis. Vamos falar de quatro que são não renováveis, tá? O petróleo, o carvão e o gás, que são três combustíveis fósseis, além da energia nuclear, que depende de um mineral que é o urânio, tá? Essas matrizes energéticas aqui que estão em rosa, todas elas são não renováveis. Por quê, pessoal? Depois que você retira os minerais aqui, ou o gás, ou o carvão, ou o petróleo, ou o urânio da natureza, tá? O que acontece? Para a natureza repor esses minerais que você retirou dela, a natureza vai precisar de milhões e milhões de anos. Portanto, pessoal, tá? Nós seres humanos não temos o controle, no caso aí, de repor, vamos dizer assim, esses minerais que a gente retira da natureza. Consequentemente, pessoal, esses minerais aqui, esses primeiros em rosa que eu estou citando para vocês, dão origem a fontes de energia que não são renováveis. Beleza? Fontes de energia renováveis são aquelas em que a natureza dá conta, ou a natureza ou nós, seres humanos, através de atitudes humanas, damos aí, temos aí, acabamos gerando justamente, né, mais dessas fontes de energia, ou seja, a gente retira elas da natureza, só que a gente consegue ou plantar de volta ou utilizar de alguma forma o recurso novamente. Quais são essas fontes renováveis? Usinas hidrelétricas que se usam da força da água para gerar energia. Tá? A água é um recurso renovável, assim como é o vento, né, que dá origem à energia eólica, assim como é o sol, que também é um recurso renovável. Assim, pessoal, como a tal da biomassa. Tá? O que é biomassa? Eu vou dar um exemplo para vocês. O Brasil é um país que por muito tempo, né, boa parte da nossa matriz energética, ou seja, né, boa parte da, vamos dizer assim, da fonte de energia que a gente utilizava era essa biomassa. Como? Principalmente na época, pessoal, que você tinha energia aqui no Brasil sendo fornecida através da queima da lenha. Tá? A lenha, enquanto aí uma madeira, né, portanto algo que vem de um vegetal, a gente não consegue replantar o vegetal para retirar a lenha. Então a lenha, pessoal, era considerada, sempre foi considerada, no caso, aí uma fonte de energia renovável. A lenha, ela entra dentro do que nós conhecemos como biomassa. Tá? Ela é um exemplo do que pode ser feito com a biomassa, que é justamente aí você utilizar uma matéria-prima vegetal, tá? E através principalmente do aquecimento, né, numa cadeira ou numa caldeira ou num biodigestor, você tem a liberação de um gás, tá? Porque o calor a gente sabe que libera gás, libera fumaça. Esse gás ele ajuda a mover uma hélice. Essa hélice está ligada a uma turbina, essa turbina gera energia. Tá? Isso é chamada biomassa. Além da lenha, existe a própria cana-de-açúcar pode ser utilizada como biomassa. Tá? Porque a partir do momento que você queima a cana-de-açúcar, você trabalha com o bagaço dela, o bagaço acaba liberando um gás. Esse gás ele ajuda, como eu já citei para vocês, aí, a girar uma hélice, a girar uma turbina que acaba gerando energia. Tá? Isso é chamada biomassa, pessoal, que é considerada uma fonte de energia renovável. Oferta de energia por fonte no mundo, fazendo uma comparação aqui entre o mundo e o Brasil, levando em consideração dois períodos diferentes, começo dos anos 70 e o começo dos anos 2010, tá? Então vamos ver aí, em termos de fontes não renováveis, no mundo, né, basicamente aí, se manter tanto no mundo como no Brasil, não houve uma grande diferenciação assim, né, entre a utilização de fontes de energia não renovável no mundo. A gente observa aí que continuou basicamente a mesma, né? No mundo de 73 para 2002 e para 2012 houve uma pequena diminuição. E no Brasil, diferentemente, né, o aumento da utilização de fontes de energia não renovável foi bem grande, aumentou 10%. Em termos de energia não renovável, de energia renovável, desculpa,
Enquanto o mundo se manteve mais ou menos a mesma coisa, no Brasil diminuiu bastante. Ou seja, se vocês repararem, né, olha o problema que a gente está tendo no Brasil. No Brasil, a gente aumentou o consumo de energias não renováveis e diminuiu o consumo, a oferta, desculpa, de energias renováveis, tá? Isso é bem complicado. Em termos de consumo, o que a gente observa aí, né? Vamos ver no caso do petróleo aí. O caso do petróleo, basicamente entre 73 e 2012, no mundo aí houve uma queda na utilização. No Brasil também houve uma queda, mas uma queda bem menor se a gente for comparar em relação aí ao mundo, tá? Então aqui, pessoal, está mostrando para vocês uma comparação justamente entre os tipos de energia, né, que nem a eletricidade, energia gerada de maneira, né, energia hidrelétrica. Percebam que tanto no mundo como no Brasil aumentou. A hidroeletricidade, no caso, é uma fonte de energia renovável. O gás natural e o carvão, que não são renováveis, no Brasil aumentou bastante o consumo tanto de um como de outro, né? A biomassa caiu bastante, ou seja, por quê? Eu já citei para vocês que a biomassa utilizada aqui no Brasil era a lenha. Conforme o país foi evoluindo, as pessoas passaram a usar menos lenha. Consequentemente, o que a gente observa? A gente teve uma queda no consumo da biomassa aqui no Brasil. Em outras palavras, no caso brasileiro, né, isso não é muito positivo. A gente teve um aumento muito grande do consumo de energias não renováveis, principalmente aí, né, destaque principal aí para o gás natural, tá? Da mesma forma que a gente teve uma diminuição do uso aí, da oferta e do uso, no caso, de fontes de energia renovável, o que não é tão positivo. Matriz energética brasileira, pessoal, percebam como a utilização de lenha pela biomassa ela foi diminuindo bastante, né? Ela foi caindo em porcentagem, né? No começo dos anos 40, portanto, há menos de 100 anos atrás, 83% de toda a fonte de energia que vinha do Brasil tinha a ver com a biomassa. E a gente foi tendo uma diminuição aí. Petróleo, dá para a gente observar também, o petróleo houve um aumento, tá? E mais recentemente uma pequena diminuição. O que eu mais quero destacar com vocês, olha o gás natural, como o gás natural aumentou muito a utilização dele aqui no Brasil, a gente vai falar dele daqui a pouco, tá? A energia nuclear gerada através do urânio aí, que é um mineral, e a energia promovida através do carvão mineral, acabou tendo, vamos dizer assim, que acabaram tendo uma, vamos dizer assim, né, uma variação bem menor aí, tá? Começar a estudar, pessoal, de fato agora os três recursos minerais da aula de hoje. Primeiro, o carvão, pessoal. Algumas coisas a se dizer. O carvão ele é extremamente poluente, tá? Ele dos combustíveis fósseis ele é o que mais polui, a queima dele é o que mais libera carbono, certo? O que consequentemente aí, né, acaba ajudando a intensificar o problema do efeito estufa, né, aumentar a questão do aquecimento global. O carvão é uma rocha sedimentar de origem orgânica, disso nós já sabemos, resultado da transformação de grandes florestas soterradas há milhões de anos. Ou seja, que tipo de matéria orgânica morta que forma o carvão? Principalmente florestas aí, né, que foram soterradas, que acabaram, portanto, aí ficando embaixo da terra, né, embaixo da superfície terrestre. E que depois de milhões e milhões de anos, a decomposição dessas florestas soterradas gerou o carvão. O carvão, no caso aí, ele é de formação bem antiga, né? Ele data aí da era paleozoica, a segunda era geológica que a gente estuda, né? Da mais antiga para a mais nova é a segunda aí na história, tá? Ele serve, no caso, para tanto a gente gerar energia através da queima dele, como ele é utilizado também, pessoal, na produção do aço dentro da indústria siderúrgica, tá? Como eu já disse para vocês, a queima do carvão aí está extremamente ligada a problemas ambientais, intensifica o efeito estufa, além, pessoal, tá, de causar o chamado problema da chuva ácida, né? Que é justamente quando a chuva ela acaba se combinando com poluentes que estão na atmosfera, fazendo com que a chuva caia com um pH muito baixo, portanto uma chuva muito ácida, né? Que pode fazer mal aí, inclusive, principalmente para as árvores, para a vegetação, né? Pessoal, em termos de jazidas de carvão mineral, teoricamente no Brasil, tá, nós temos poucas jazidas de carvão mineral. O que a gente vai estudar hoje, tá, a grande parte do carvão mineral que a gente usa aqui no Brasil é importado. O pouco que nós temos, tá, de carvão, a maior parte se encontra principalmente na região sul do Brasil, com destaque para uma região em Santa Catarina que se chama Vale do Tubarão. Pessoal, como é que se forma o carvão? Isso daqui é uma questão bem interessante que é o seguinte, tá? Existem diferentes tipos de carvão mineral. Tá? Geralmente, o que a gente observa, pessoal? Quanto mais antigo é o carvão mineral,
tá? Significa que ele tem menos impurezas, certo? Então o que, que a gente observa? O carvão mineral, quando a gente retira ele da natureza, ele pode estar nesses estágios de evolução. Vegetal, que é o tipo mais simples, passando pela turfa, passando pelo lignito, a hulha e chegando até o antracito. Tá? O que, que a gente observa? Conforme a gente vai tendo a evolução dos estágios de formação do carvão, a capacidade de produção de energia do carvão vai aumentando. Tá? Por quê? Quanto mais no caso aí, né? Vocês estão observando aqui, ó o que, que compõe, né, o carbono no caso, o carvão no caso, tá? Quando ele ainda está no seu estágio mais simples, que é o estágio simplesmente, né, da madeira. A gente tem uma grande concentração de carbono, assim como tem uma grande concentração de oxigênio. Conforme a gente vai evoluindo os tipos de carvão que a gente tem, né, o que, que a gente observa? A quantidade de oxigênio vai caindo e a de carvão em si, a de carbono, desculpa, vai aumentando. Tá? Por que, que eu estou falando isso para vocês? Quanto mais o carvão ele evolui em termos de tempo, tá? Quanto mais no caso a gente tem um maior tempo de transformação do carvão dentro da superfície terrestre, o que, que a gente observa? Maior é a quantidade de carbono dentro do carvão. Quanto maior a quantidade de carbono dentro do carvão, maior vai ser a sua capacidade de gerar energia. Tá? Ou seja, pessoal, a capacidade do carvão do tipo antracito de gerar energia é muito maior, ou seja, né, do que de gerar teor calorífero, é muito maior do que o carvão vegetal. Tá? No Brasil, a maior parte do carvão que a gente tem é de turfa, pessoal. O que explica, em boa parte, por que, que a gente tem que, no caso aí, né, importar boa parte do carvão que a gente se consome, porque o nosso carvão é de baixa qualidade. É um carvão que ele é muito, vamos dizer assim, que ele tem uma formação mais recente, tá? Ele não é tão antigo assim, e consequentemente ele tem muitas impurezas, tá? Esse é o carvão. Pessoal, as principais jazidas de carvão no mundo, a gente destaca aí as principais aqui na América do Norte, como vocês podem ver. Na Europa a gente tem algumas principais, principalmente na Rússia, tá? E dentro do continente asiático a gente destaca a China aí, né, no caso, como grande exploradora de carvão mineral. Pessoal, gás natural. O gás natural, pessoal, ele pode ser considerado aí tanto uma energia não renovável como renovável, tá? Quando ele é encontrado em bacias sedimentares, como é encontrado o carvão e o petróleo também, tá? A gente afirma no caso aí que ele é um recurso não renovável, né? Ele é encontrado em jazidas finitas, energia não renovável e menos poluente que o carvão, né? O gás natural ele é bem mais limpo que o carvão que a gente acabou de estudar. E o gás natural, quando ele é, no caso, renovável? Quando ele deixa de ser não renovável e passa a ser renovável? Quando a gente gera ele através justamente da queima da biomassa, como eu expliquei para vocês, a questão da lenha ou do bagaço da cana-de-açúcar, que vai gerar um gás. Esse gás ele consegue girar as turbinas e, consequentemente, geram energia. Tá? A biomassa, pessoal, ou biogás, é uma energia bem mais limpa, né, para você produzir energia do que, no caso, o gás natural aí que é encontrado em jazidas finitas, né? Ou seja, o gás natural renovável ele é muito mais limpo do que o gás natural não renovável, tá? Pessoal, como a gente já viu, a produção de gás natural aqui no Brasil aumentou bastante com o tempo, talvez foi a fonte de energia que mais cresceu aqui no Brasil, tá? Ao longo aí do tempo. A gente utiliza ele para, no caso, aí, gerar energia, além de aquecimento internos de casas, de edifícios. E como vocês sabem, pessoal, agora perdeu um pouco a força, mas há um tempo atrás era muito comum você ver aí as pessoas instalando uns botijões amarelos dentro do carro para justamente fazer esse carro ser movido a gás natural. Né? Se você for hoje na maioria dos postos, vocês vão encontrar gás natural veicular, o GNV, né, que pode substituir aí, por exemplo, a gasolina, tá? O que é bem interessante. Pessoal, existe um conjunto de gasodutos, né, um conjunto de dutos, de canos, né, que leva muito gás, que leva gás natural aí de um país que é extremamente rico de gás natural para o Brasil. Tá? A Bolívia, no caso, assim como também é o Peru, né? A Bolívia, assim como também é a Venezuela, é um país extremamente rico em termos de combustíveis fósseis, tá? Só que a Bolívia, pessoal, é o tipo de país que tem aí uma atividade econômica bem fraca, tá? Um país pouco industrializado. Consequentemente, o que Brasil e Bolívia acabaram, no caso, aí entrando em acordo? Foi construído um grande gasoduto, tá?
que leva justamente gás natural da Bolívia, de uma cidade chamada Santa Cruz de la Sierra, até o sul do Brasil, em Porto Alegre, passando pelos estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Belo Horizonte, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também até chegar aí ao estado do Rio Grande do Sul. É o chamado gasoduto Bolívia-Brasil ou Brasil-Bolívia, tá? Ele passa perto aqui da gente, pessoal, aqui da região onde nós estamos, tá? É justamente um conjunto de canos que leva aí gás natural que o Brasil compra da Bolívia, né? Gás natural que sai da Bolívia para abastecer aí o território brasileiro. Principalmente, pessoal, como vocês podem observar, esse gasoduto não é à toa que ele está distribuído na região economicamente mais forte do Brasil, né, que é o chamado Centro-Sul, aí, estados da região Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Tá? Não é à toa, porque justamente por ser a região mais industrializada do Brasil, é aquela, no caso, aí, que mais precisa, evidentemente, de fonte de energia. Tá? Apesar que, pessoal, que por mais que o Brasil importe bastante gás natural da Bolívia, nós somos grandes produtores de gás natural, principalmente depois de várias reservas que se encontraram no litoral brasileiro, principalmente no litoral aqui da região sudeste. Tá? Por último, pessoal, o combustível fóssil, talvez o menos famoso aí dos combustíveis fósseis, que é o chamado xisto betuminoso. Também é uma rocha sedimentar de origem orgânica, como as outras, principalmente encontradas em regiões marinhas ou regiões de lagos, lacustres. Tá? A decomposição dessa matéria orgânica marinha e lacustre deu origem, evidentemente, a esse combustível fóssil chamado de xisto. O Brasil tem a segunda maior reserva de xisto do mundo, superada apenas pelos Estados Unidos da América. Tá? Principais regiões de produção de xisto no Brasil: na região amazônica se produz muito xisto, na região sul do Brasil, principalmente do estado do Paraná, se produz muito xisto. Tá? Como vocês podem ver, tem algumas cidades aqui, os seus estados, né, da produção de xisto. O xisto, pessoal, ele dá origem a um óleo. Tá? Esse óleo ele gera energia quando ele é aquecido também, quando ele é queimado. Tá? Ele ajuda aí através da combustão, através da liberação de calor, do teor calorífero, ele acaba aí gerando energia. Beleza, pessoal? Exercícios. Eu destaco o exercício número 2 como um exercício bem importante, tá? O exercício 1 aí, ele é um exercício mais para... Ele quer que a gente diferencie o que são fontes primárias de fontes secundárias, né? Dando o exemplo aí de cada uma delas. A 2, pessoal, tá? Mostra aí os 3 combustíveis fósseis que nós estudamos hoje: o carvão, o gás natural e o xisto, tá? Relacionado aí, né, algumas variáveis aí. Por exemplo, existência de reservas expressivas no território brasileiro. A gente, como eu já falei, encontra bastante gás natural e xisto. Carvão mineral, não. Produção brasileira em grande escala, né, nenhuma em nenhum dos 3. Dependência do fornecimento externo, principalmente do carvão. Produção e processamento no Brasil ainda em fase experimental. O xisto, principalmente, que é um combustível fóssil descoberto mais recentemente, vamos dizer assim. Brasil, recurso energético de alto calor, de alto teor calorífero. O carvão, a gente já viu que é um carvão de muitas impurezas, né? Um carvão muito novo que a gente tem aqui no Brasil. Já o gás natural e o xisto tem um grande aí teor de produção calorífera. Produção e distribuição com participação da Petrobras, o gás natural e o xisto. O carvão não, tá? A Petrobras aí, como vocês sabem, é a grande estatal brasileira relacionada à produção e distribuição de combustíveis fósseis, principalmente o petróleo. Fornece também enxofre para adubos agrícolas, uma informação nova. O carvão é utilizado para isso e o xisto também. O gás natural não. Baixo impacto ambiental, o que tem menor impacto ambiental, o que menos polui aqui é o gás natural, com certeza. Utilizado como veículo, como combustível veicular, o tal do GNV, já citei para vocês aqui, o gás natural, né? O carvão e o xisto não. Utilizado na indústria siderúrgica, na produção de aço, só o carvão, enquanto o gás e o xisto não. Beleza, pessoal. Na 3, ele vai perguntar por que o gás natural ele pode ser considerado em algum tipo, né? Ele pode ser recurso renovável, né, quando ele tem origem na biomassa, e o gás natural quando ele é um recurso não renovável, quando ele é retirado de jazidas aí finitas, né, jazidas onde existem combustíveis fósseis. Beleza, pessoal? Muito obrigado.